Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre depressão. E a depressão é pano de fundo de muitas doenças mentais. Então é um índice bastante alto e bastante preocupante, uma vez que a nossa sociedade está indo de um extremo ao outro, ou extremamente depressivo ou extremamente ansioso. A depressão, ela deixa o indivíduo numa tristeza, numa angústia, vai ficando sem vontade de fazer as coisas, sem interesse de se cuidar, de se tratar, sem interesse de sair, de estar com amigos, começa a perder a vontade das coisas, começa a perder assuntos importantes, reuniões importantes, marcações médicas, deixa de sentir vontade de se cuidar, de fazer exercício, fazer coisas que antes eram tão prazerosas, tem dificuldade no trabalho, dificuldade em estudo, de se conectar com as pessoas, porque a depressão ela vai tornando a pessoa inibida, vai colocando a pessoa no estado em que ela não sente mais interesse pela vida. Ela se sente muito cansada, fisicamente ela vai ficando mais lentificada, a forma de pensamento, a condição psíquica vai ficando muito comprometida, ela tem dificuldade de raciocinar um pouco mais rápido, de entender, de compreender, de ter um raciocínio lógico mais amplo, mais rápido, ela vai ficando lentificada. Isso, de certo modo, deixa a pessoa bastante aborrecida, porque ela quer até fazer, né? No início, quando começa, ela até quer fazer, mas ela vai percebendo que ela vai ficando sem força, sem condições de realizar. Isso causa um mal-estar, uma baixa estima muito grande. Agora, essa pessoa ela começa a evitar sair, ela começa a evitar falar do problema, e quando fala é sempre carregada de um pesar, de um negativismo, que não adianta fazer. E muitas pessoas que convivem com elas acabam ficando muito cansadas. Então, às vezes até o outro propõe um tratamento. Não adianta, eu já fui, eu já fiz, vai passar. Então, tem uma evitação muito grande até de buscar um tratamento. Ou quando faz em condições, às vezes precárias, não executando totalmente o serviço como tem que fazer. Muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa chega ao tratamento, ela já tem que tomar uma medicação, um antidepressivo, para que ela consiga dormir, porque ela já está assim, às vezes, muito tempo sem dormir, acordando no polo matinal, por volta de 3, 4 horas da manhã, perde o sono, e durante o dia, lógico, ela vai sentir muito sono, a produção dela vai cair por conta disso, vai ter problemas cognitivos, então a memória vai ficar alterada, ela não consegue se lembrar das coisas, a percepção dela vai ficando comprometida, ela vai ficando cada vez mais lentificada. Então, atrapalha a vida dessa pessoa como um todo, no trabalho, na vida social, o casamento não está bem, às vezes a pessoa se descuida muito da alimentação, acaba às vezes tendo problema, perdas de nutrientes. Tanto que se faz muito importante verificar como que está a taxa de ferro da pessoa, porque às vezes a pessoa não se alimenta, e às vezes a depressão é por conta de falta de um alimento mais adequado. Também dá o sintoma de depressão muito parecido, então tem que investigar, até porque os sintomas da depressão são muito parecidos e ela aparece em muitos transtornos mentais, então tem que verificar de onde é. Além disso, a depressão ela tem dois polos que seriam de fatores exógenos, são acontecimentos externos que atingem a pessoa, ou fatores internos que é da estrutura da pessoa. A pessoa já tem uma tendência muito grande a ter comportamentos depressivos. Então precisa se investigar, porque muitas vezes quando é de fator exógeno, por exemplo, a pessoa
teve um luto na família de alguém que ela gostava muito, ela foi mandada embora do trabalho, que ela estava muito bem engajada, gostava muito, um acidente muito grave, externo, alguém a maltratou de forma muito ruim, não devida. Então a pessoa pode sim ficar um tanto abatida, triste, angustiada, ter até depressão, teve perda de um filho muito querido, enfim. Então, esses fatores externos, todo mundo pode estar sujeito, passar por uma situação de depressão, mas ela vai buscar situações para que ela possa se recuperar e continuar a vida. O que não dá é para ficar naquela situação como muitas pessoas entram e não saem nunca mais. Então é uma lamúria o tempo todo, chora o tempo todo e não consegue reconstruir. Então isso realmente precisa de um tratamento. E tem aqueles casos das fatores endógenos, que a pessoa já é uma estrutura dela, tem uma lamúria, um lamento, uma tristeza, uma angústia, uma melancolia que vai acompanhando a pessoa a vida toda. E em um dado momento, quando ela se depara em uma situação que ela não consegue se organizar melhor, é o suficiente para ela deprimir assim de forma que a vida para. E tem alguns estudos muito interessantes a respeito, e um deles, que foi em 1972, Bergeret fez algumas considerações muito importantes a respeito da questão da depressão. Por ser de ordem estrutural, ela nasceria no desenvolvimento da criança na primeira e segunda infância. Quando desenvolvida na primeira infância, que é desde a gestação até por volta dos 3 anos, a pessoa teria uma personalidade psicótica. E dos 3 anos em diante, né, da segunda infância, a partir dos 3 anos, seria um caso neurótico. E no meio destas duas estariam as pessoas com personalidade limítrofe, que é aquilo que a gente chama assim, nossa, mas fulano é tão estranho, tão esquisito, porque às vezes a pessoa tem uma resposta não muito positiva, tem atitudes muito pueris, na verdade a pessoa tem uma dificuldade, um limite muito baixo com relação à frustração, a receber o não. Ela realmente tem uma dificuldade, uma limitação afetiva. E ele vai falar também que essa formação, essa estrutura depressiva, ela se forma por conta de um cuidador, no caso direto, né, a mãe ou um outro cuidador que faça esse papel maternal na primeira e segunda infância, que por algum motivo tem uma estrutura psicológica bastante caótica, confusa, e que faz com que a criança acabe absorvendo essa forma de cuidar, porque a criança depende desse aparelho psíquico da mãe, ou do pai, ou de qualquer outro cuidador direto. Então, por exemplo, se essa mãe passa muito tempo da hora de amamentar essa criança, de trocar, às vezes caso de mães esquizofrênicas acontece isso, passa muito tempo a hora do banho, a criança fica num desconforto muito grande, a criança sente muito calor e aquela roupa não é trocada, a criança está molhada, a criança está com muita dor e ela não é atendida, e a criança vai sentindo aquele desconforto, aquela dor, aquela angústia, e vai somando, aquilo vai entrando, vai formando o aparelho psicológico da criança, atrapalhando ela bastante. E isso está diretamente ligado aos sentimentos da tristeza, da angústia, da frustração, do incômodo, e aquilo, quando atinge a fase adulta, que tem alguma coisa que possa lembrar este momento de sofrimento, a pessoa vai exatamente buscar o que ela tem na formação íntima dela e acaba tendo esses comportamentos depressivos. Nos casos de pacientes também neuróticos,
A questão também da depressão, ela é muito presente porque a pessoa tem um limite afetivo, ela lida mal com um não. Se ela faz um vestibular, ela não consegue, então ela vai ficar muito, mas muito tempo para poder se recuperar. Se ela foi, de repente, perdeu um campeonato que ela muito queria, ela não consegue se recuperar para a próxima com tanta rapidez. Um relacionamento vai entendendo mal a situação, então tem uma resposta reativa muito ruim e acaba transtornando todo ao redor, as suas relações, o seu crescimento como um todo. Então é muito importante que uma mulher, ao maternar, ela tem que se preparar, porque exatamente esse aparelho psicológico, esse aparelho emocional dela é que vai alimentar o aparelho da criança. Lógico que nós temos, não quer dizer que uma mãe às vezes que esteja passando por um momento, uma perda, uma dor, um luto, alguma coisa que ela viveu na gestação com essa criança, primeira, segunda, terceira infância, ela não possa, a criança não possa não se recuperar amanhã. Sim, porque tem seres que vêm com uma bagagem interna muito forte e ela consegue se reorganizar, às vezes não dependendo desse pai ou dessa mãe, ou de um outro que represente esse papel, em que ela prefira, que ela escolha, que ela tenha uma tendência, uma fortaleza de buscar forças para se reestruturar em cima dessa outra personalidade. Casos assim que já se percebe que essa mãe tem algum comprometimento, é muito importante, uma coisa que a gente chama de ego auxiliar, uma avó, uma sogra, uma tia, um irmão, enfim, alguém que possa ser um cuidador e ajudar. Olha, agora é hora do banho do neném, olha, precisa levar para vacinação, olha, agora deixa a criança brincar, olha, você tem que ser assertivo com a criança, porque senão fica muito confuso quando a mente do cuidador é confusa, é caótica, a criança se desorganiza e ela fica sem saber. Agora é hora de comer ou é hora de brincar? Nós vamos sair ou nós não vamos? Agora, por que eu apanhei? Não foi explicado porque apanhou, apanha por qualquer coisa, então a criança perde o discernimento do certo, do errado, da hora disso, da hora daquilo, de conter, muitas vezes, no sentido até de entender mesmo as suas emoções, os seus sentimentos. Eu sou feliz, eu sou triste, entender como ela é. Então depende muito de um ego mais estruturado. Então é necessário que se prepare para maternar e paternar também, porque o pai também é implicado nessa história e compromete essa estrutura desse ser que lá na frente vai ser um ser mais organizado ou um ser com uma tendência à depressão. Então veja que é uma coisa que nós precisamos saber qual é a etiologia quando ela aparece. Quando aparece em qualquer consultório, eu preciso saber de onde vem, qual é a causa. Por quê? Se é estrutural, é uma coisa muito mais de fundo, precisamos ir lá buscar. Se ela é sazonal, é um momento de dor, de sofrimento realmente que precisa dar uma validade, ressignificar aquele momento, pronto, logo passa, trata, acabou, né? Então precisa ter um diagnóstico correto para ter um tratamento correto, porque muitas vezes a pessoa também, se a pessoa passou por uma mastectomia total ou não, uma histerectomia total, por exemplo, a pessoa nem teve filho ainda, então saiu útero, ovário, como é que vai maternar? Como é que vai ter uma gestação, não é? Então tudo isso causa realmente uma depressão. Então tem que tratar, buscar outras formas para que esse ego se sinta repleto de ressignificação, que esse ego consiga se reestruturar e poder ter uma vida com qualidade, com crescimento. Então tudo isso precisa ser revisto. Casos, por exemplo, que a pessoa se contamina por uma doença como o AIDS, hoje nós temos o tratamento excelente, mas abate a pessoa. A pessoa tem problema com drogas, com alcoolismo, então também tem um pano de fundo aí. Muitas vezes a depressão
vai aparecer, então precisa ser tratado, então precisa ver se não está ligado, associado a uma outra patologia. É preciso ser estudados. Casos também de meningoencefalites também é muito comum ter. Doenças autoimunes como um todo tem esse pano de fundo, pessoas que sofreram violência física, por exemplo, criado no meio violento, muitos maltratos. Então precisa verificar, levantar exatamente de onde vem essa depressão, como é que ela se mostra para ter um tratamento. Um outro detalhe também que é importante observar é que muitas vezes o paciente não está bem, vai procurar um médico porque está tendo muitas dores de cabeça. Quadro de cefaleia é muito comum na depressão. Ou então está com problema nas articulações, dores nas costas, coluna, enfim. Só que às vezes o médico vai investigar e não aparece nos quadros, exames laboratoriais, alguma patologia propriamente dita, pelo menos até aquele momento. Não quer dizer que não vai aparecer mais para frente, porque a depressão, ela leva você a parar. E conforme você vai parando, o que acontece? O seu metabolismo vai também parando de trabalhar da forma adequada e vai começar a ter problemas, porque se você não move um braço adequadamente, daqui a pouco ele fica atrofiado, uma perna, porque a depressão te convida a parar, a descer, porque a depressão está ligada ao passado e na grande maioria consciência pesada, na grande maioria tem um pesar, tem uma culpa, inclusive a pessoa tem uma cobrança moral muito grande de algo que ela fez, então tem uma autopunição que ela não se permite sair, sentir alegria, viver um momento, sair daquela situação, porque tem uma autopunição, uma autoflagelação da alma. Então a pessoa se culpa ou de uma forma realmente de algo considerável que ela fez ou apenas uma fantasia. Ela acha que fez, que prejudicou e aquilo não corresponde a uma realidade. Mas de qualquer forma, sendo real ou não, existe um sofrimento psíquico e precisa entender esse contexto e fazer a pessoa caminhar por esse caminho, vendo novas possibilidades para sair desse sofrimento. Porque quando a situação fica muito grave, a pessoa pode chegar ao suicídio de forma direta ou indireta. Então muitos acidentes não são acidentes coisíssima nenhuma, são tentativas e leva a suicídio, sim, mascarado, por conta de uma depressão. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você precisava conhecer fulano em tal época, era bastante animado, era bastante ativo, viajava, fazia um monte de coisas, escrevia, viajava sozinho, dirigia, recebia amigos, enfim, e depois a pessoa mudou, depois de tal acontecimento, sempre tem um acontecimento, ou porque fulano de repente partiu, ou depois que ele perdeu o emprego, ou depois que se aposentou, porque essas fases também de transição mexem muito com as pessoas, principalmente aquelas que não se preparam, na verdade aquelas que não se preparam e que não têm uma estrutura interna forte, bastante clara sobre a vida, acaba incorrendo nesses quadros e acaba se definhando se não se cuida. Então as pessoas que estão próximas precisam acompanhar esse tratamento, precisa ver se realmente a pessoa está fazendo, se está tomando a medicação. A medicação é extremamente importante porque precisa equilibrar o sono da pessoa novamente, ajudar no apetite da pessoa, vai mexer com os hormônios cerebrais, enfim, vai ajudar a pessoa a ter uma vida com a qualidade melhor. No entanto, só a medicação nesse caso não vai resolver. Por quê? Porque a pessoa precisa ter comportamentos adequados, ela precisa entender o que foi que aconteceu, quais são os pontos fortes dela, os pontos que ela precisa melhorar, porque senão vai ficar na dependência de uma medicação, só que o comportamento em si ela não trabalhou, ela não entendeu, ela não ressignificou, ela não conseguiu transformar, transmutar o que precisava, limpar a psique, entender as suas emoções.
e se conectar novamente com ela mesma, com a vida. Então a psicoterapia, ela vem fazer esse trabalho, é extremamente importante. Quem passa por esse quadro, não se iluda e não se engane que só a medicação vai resolver. Não, porque tudo é o nosso comportamento, é a nossa mente, como que nós entendemos as coisas, como sentimos e como fazemos. Se isso não for compreendido, não adianta só tomar medicação. Então é muito importante ter esse olhar. É muito comum também as pessoas que convivem com a pessoa que está depressiva notar uma coisa curiosa. Às vezes ela está lá embaixo, ela está muito triste, muito infeliz, aquele discurso que nada vai dar certo, que não adianta fazer, que já tentou, enfim, é muito difícil. E ao mesmo tempo, essa pessoa parece que dá uns 5 minutos nela, ela fica extremamente agitada, extremamente nervosa, e aí o outro pergunta assim, nossa, mas não estou entendendo, essa pessoa é depressiva, mas ao mesmo tempo parece que ela é tão ansiosa, tão agitada, tão nervosa. Existe até a depressão ansiosa, viu, gente? Bom, mas o que acontece com essa pessoa? É porque ela tem uma pulsão tão grande dentro dela, porque ela tenta fazer e ela não consegue. Ela tenta, assim, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não consegue sair do lugar. Então isso dá uma pressão, uma angústia muito grande e alguém, às vezes, muitas vezes está cobrando e a pessoa fica realmente agitada, nervosa, irritada, porque ela quer sair daquilo, mas ela não consegue, ela está parada, é como se ela estivesse amarrada. Então é uma coisa muito ruim de ser sentida. Precisa ser compreendido este quadro. Porque às vezes o paciente faz até uma besteira por conta disso. Então nada melhor do que um tratamento levado muito a sério, perceber exatamente isso. Os quadros psicossomáticos são imensos, geralmente nesses casos, não se acha nada, pelo menos no primeiro momento, porém o corpo precisa de movimento, porque o corpo que não se movimenta, ele vai começar a ter problemas. Porque mesmo dormindo, nós temos atividades fisiológicas, o coração bate, os processos mentais estão trabalhando, processo neural, lógico, em uma intensidade diferenciada, um nível de consciência diferente, mas o nosso corpo todo está em movimento, está em funcionamento, nós estamos respirando. Então, a depressão, ela é um convite para parar, mas nós não podemos parar. A vida requer movimento o tempo todo. Da hora que nascemos, da hora que partimos, precisamos de movimento. Isso constitui a nossa saúde. Bom, e mais? Se isso precisa da nossa saúde, precisamos pensar por que a depressão está num índice tão alto na nossa sociedade. Será que precisamos questionar os nossos valores? Será que precisamos questionar o que nós estamos fazendo, as nossas técnicas, as nossas ciências, a nossa forma de estudo, a nossa forma de pensar, abrir a nossa mente, porque nós estamos muito preconceituosos, deixando passar um monte de coisa, e veja que isso não é um pequeno número, é um número muito grande que está sendo acometido. Então, a depressão, ela está na nossa sociedade causando bastante sofrimento, para nos chamar a atenção, para rever uma série de coisas que de repente deixamos de fazer ou que precisamos, nesse atual momento, estar fazendo e simplesmente nós estamos negligenciando, deixando de lado. É um chamamento coletivo, porque a sociedade, em termos de porcentagem, a depressão está muito alta, tem muita gente com esse acometimento e não adianta ficar tomando remédio, porque não vai resolver. Nós precisamos realmente fazer a leitura do nosso comportamento, verificar o que está machucando, o que está maltratando a nossa consciência, né? O nosso coletivo, a nossa consciência coletiva, e que isso está desaguando em forma de dor, de tristeza, de melancolia, de loucura, de tristeza profunda, quando nós nascemos para sermos seres muito produtivos, muito criativos,
ajudar-nos e ajudar o outro também. E talvez enquanto nós não tivermos essa responsabilidade séria, levado a sério, de que nós precisamos ajudar uns aos outros, ajudar o outro a melhorar, a crescer, que o outro também faz parte de nós de alguma forma e vice-versa, nós vamos ter males como a depressão, que nos convida a olhar as nossas consciências, fazer um balanço, fazer uma avaliação, um julgamento da nossa consciência para que nós possamos ter paz, porque depressão é falta de paz, é falta de alegria, falta de realização, falta de estar bem conosco e com o que está ao nosso redor, com as pessoas ao nosso redor. Então a depressão nos convida a essa avaliação. Bom, desejo boa sorte para vocês. Se precisar, nós temos um grupo da SMS Vida e Saúde que dá um respaldo para as pessoas que precisam sobre a saúde mental e emocional, entre outras áreas multidisciplinar, laboratórios, enfim, com valores muito mais acessíveis e muito conhecimento e muito amor. Agradecemos a sua atenção. Se precisar, nos procure. Teremos um carinho imenso de recebê-los e de cuidar. Se você gostou da nossa matéria, compartilhe com alguém que você acha que vai ser muito útil. Agradeço e até a próxima!